Olá, estamos começando mais um Pode Alcançar com outra convidada muito especial. Gilda Balsini, primeira psicóloga de Joinville. Gilda, prazer muito grande te receber aqui no Pode Alcançar. Obrigado pela tua presença. Obrigada também por esse encontro e a oportunidade de poder trazer um pouco da minha vida, dos meus conhecimentos e dos atos e atitudes que eu tenho com os meus clientes, com esse trabalho meu dentro da psicologia. Gilda, eu falei aí na introdução, primeira psicóloga de Joinville. Veio para Joinville há mais de 50 anos, né? Como é que é essa tua história? Conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi a tua vinda para Joinville? Pois é, um casamento me trouxe para Joinville, né? E quando eu cheguei na cidade, não existia ninguém na área. Já tinha aqui um hospital psiquiátrico, que era o Dr. Schroeder, e tive muito apoio do Schroeder e da Lia Jardim para que eu viesse para Joinville. Então, quando eu cheguei aqui, já começavam assim, uns psiquiatras pedindo que eu atendesse alguns filhos, mas o que foi a primeira coisa que eu me dispus a fazer? Falei, eu vou começar a dar palestras, E a minha primeira palestra foi no Colégio Santos Anjos. E eu fiz uma palestra para os pais, aí eu ia conversando com as orientadoras e fui abrindo um espaço. O auditório ficou lotado e era uma palestra que eu queria falar sobre relações pais e filhos. Porque quando eu vim para Joinville, o meu preparo profissional era como psicóloga clínica infantil. Eu tinha feito formação em psicomotricidade e ludoterapia para atender crianças. E já tinha um histórico também profissional durante a faculdade, sempre atuando, né? Com criança excepcional, no Instituto Pestalozzi com a Helena Tipoff, Hospital Neuropsiquiatria Infantil, eu fiz concurso como professora, então eu já estava muito atuando em Belo Horizonte, na área da psicologia infantil. Mas eu queria só retomar um pouquinho pelo seguinte, você é precoce desde sempre, né? Porque, por exemplo, você foi para Belo Horizonte aos 17 anos, seu pai era médico no interior e tal, e aí você falou, pai, eu quero ir, eu vou. Como que foi isso, a tua ida para Belo Horizonte, morar sozinha lá aos 17 anos, como é que foi isso? Alex, eu sou a quarta filha, né? Duas, depois um irmão, que foi para Belo Horizonte fazer engenharia, mas ele era homem, ele podia ir. E eu era a quarta mulher. Não, as filhas vão ficar em casa, vai estudar pedagogia, ser professora e ficar aqui. Isso já era a mentalidade da família, né? E eu tive psicologia no pedagógico, que era curso normal, né? E me apaixonei. A professora de psicologia era a professora Nelly. E eu comecei a procurar para ver se tinha faculdade de psicologia, que eu estava me encantando pela matéria. E descobri Belo Horizonte. E comecei a insistir, eu quero fazer psicologia. E os meus pais, não, filha, mulher não sai de casa, você vai ficar por aqui mesmo. E eu, não, mas me dá essa chance, por favor, deixa eu tentar, pelo menos. Tá bem, ela não vai passar porque tem matemática, física e química, ela nunca não estudou isso. E eu me mandei para Belo Horizonte, para a casa de uma tia que era viúva, que também tinha 5 filhos, um apartamento de 2 quartos. E eu me mandei para lá, e era dia e noite. Lembro que eu tomava Coca-Cola, café para ficar acordada, estudando. E na prova de matemática, eu fui o único 10 do vestibular todo, que um tio fazia parte da banca. E ele ainda perguntou, mas por que ela não vai para exatas? Né? É óbvio, aí eu passei na Federal, passei na Católica. E eu escolhi a Católica porque a PUC era o 5º ano. E lá já estava o Pierre Vaio, como professor, e a Helena Tipoff, que depois o meu vínculo com ela foi tão forte que foi a paraninfa da minha turma. Ela não era professora, então ela só dava a parte do excepcional na prática, né? E aí eu achei que foi eu feliz da vida, mas eu não podia comemorar com meus pais, porque eles não queriam que eu estudasse fora. Mas por fora, meu pai falava, ai, estou super feliz. Aí eu sabia pelos bastidores, né? E assim eu fui cursando. E eu prometi para mim que eu não queria dar despesa para eles.
que eu era a primeira que estava saindo, né? E aí já fiz o concurso, já fui aprovada para assumir como professora, peguei um jardim da infância, mas logo eu consegui minha transferência para o Pestalozzi, que era a primeira escola de excepcional que a Helena Antipop, francesa, implantou no Brasil. Então, eu já fui para o Instituto Pestalozzi e lá comecei a trabalhar, né? Peguei uma turma de surdo e mudo, não sabia nada, eu não sabia nem a linguagem do surdo e mudo. Mas a minha comunicação corporal era boa e o vínculo com os alunos, com as crianças, foi excelente. Tanto que eu acabei organizando com meus alunos um teatro espontâneo, onde eu cantava a história toda e eles faziam toda a demonstração corporal. E foi um sucesso. Eu fazia no Teatro da Dona Baratinha com os meus alunos surdo e mudo. Você acha que daí veio também um pouco da inspiração para você depois atuar com psicodrama? Tem um pouco isso a ver também? Olha, Alex, assim, eu tenho o dom, eu agradeço a Deus, eu tenho o dom artístico. Com 6 anos, eu já estava estudando piano, mas era uma péssima aluna, porque o meu pai meus pais me colocaram no conservatório, né, numa escola lá americana, e eu pedia para a professora tocar o exercício, e eu falava, toca mais uma vez. Eu gravava de ouvido, e eu não lia a partitura e tocava. E aí, quando elas percebiam, primeiro, não, ela é ótima aluna, depois, não, ela é péssima aluna porque ela não lê a partitura. Aí me mandavam para outra, e no conservatório eu passei por 3 professores. Até que, não, vamos deixando ela desenvolver, porque até hoje eu não consigo ler as partituras, mas eu tiro até música clássica de ouvido, né? Então, tinha o piano, depois eu fiz dança, né? Dança, eu era muito criativa, eu conseguia criar também os números, as minhas representações. Cheguei a fazer apresentação beneficente em cidade próxima de Lavras, em benefício a hospitais. Aí eu apresentava uns 15 números de dança, eu mesmo criava. E depois veio um grupo do Rio, né? Um grupo de teatro. E o meu pai falou, não, o teatro é arte dramática, eu acho que você poderia tentar. Eu falei, não, isso eu não vou ter jeito. E aí fui lá para fazer o teste de oratória, e aí passei, né? E fiz também arte dramática. E teve... assim, quando finalizando o curso, no início, os professores perguntaram, qual você acha que é o teu tipo, né? Isso devia ter o quê? Uns 14, 13 anos. Eu falei, eu acho que é cômico. Aí eles, não, sabe, assim, o teu perfil é arte dramático e tal. E no final da apresentação, que era a avaliação, né? E a última apresentação foi a minha, sobre o tema era recordação. Estou lembrando isso agora. Sim. Recordação. E aí eu vi assim como realmente eu entrava, porque aí era a pessoa sozinha, era um monólogo, né? E mais ou menos, né? Mamãe, a gente sempre brinca de se esconder. Eu me escondia atrás da cama, você me procurava, e era muito bom quando eu te encontrava. E aí, teus olhos estão marejados até. Aí vai evoluindo, né? E no final, mamãe, eu comecei a te procurar atrás da cama, no armário, debaixo das cadeiras, e eu procurava você aqui, você ali, e nunca mais eu te encontrei. Mamãe, eu juro que eu nunca mais quero brincar de esconder. E eu chorava no palco, eu gritava. E quanto mais eu olhava para o palco, meu pai e minha mãe estavam na primeira cadeira. O palco estava lotado, que era a avaliação do curso, né? E aí eu emocionava, o grupo todo emocionado, a plateia chorando, e aí eu intensificava a minha emoção na dor da perda de uma mãe, né? Quando uma mãe se esconde eternamente na vida. E ali a plateia aplaudia de pé, e realmente eu tirei o primeiro lugar no curso todo e fui convidada a fazer parte de teatro no Rio de Janeiro. Não fui, óbvio. Gilda, então, isso aí que você está contando, isso foi com quantos anos? Qual idade você tinha? Eu devia ter uns 12 anos. Agora você vê, eu estou tentando fazer essa relação, essa conexão entre isso que você viveu lá, com 12 anos de idade, que você interpretou, Sim. e aqui você também ficou com os olhinhos cheios d'água,
com exatamente o trabalho que você desenvolve hoje, que é o psicodrama, Sim. que é exatamente a cura em relação com essa... usando a dramaticidade ali, o teatro, muitas vezes, né? A arte, né? A arte. A sensibilidade. Você percebe Resgate isso, você do percebe espontâneo. essa conexão. Então, realmente, assim, você já tinha parado para pensar que lá, desde a infância, você traz essa capacidade de, através da arte, ajudar também as pessoas. Pois é, Alex. Na hora que nós estamos falando aqui, né? Você vê, eu lembrei, então, da minha habilidade do raciocínio abstrato, né? Sim. Matemática, no vestibular, eu fui o único 10. Né? Então, assim, eu tenho o raciocínio abstrato bom, eu agradeço muito, sabe, o que veio para mim. Eu tenho um raciocínio abstrato bom e eu tenho, dentro de mim, a sensibilidade artística. Né? Então, eu acho que esses dois ângulos, por exemplo, hoje, eu agradeço a minha filha, que ela foi a primeira que fez a atualização, né, em cognitivo. Uhum. Né, que ela é psicóloga, e ela sempre me falava, ela me trazia e tal. E depois, nos últimos anos, eu me atualizei total. Estou com o livro aqui porque eu tenho lido muito, eu estudo muito ainda, muito. Né? Então, hoje eu tô conectando, sabe, a minha habilidade, né, no psicodrama, entendeu? Com o meu conhecimento também nessa atualização, na terapia positiva, na teoria do apego, né? Na polivagal. Então, assim, hoje, os registros que estão corporais, eu tenho a habilidade da liberação, da restauração com a busca da espontaneidade, que eu posso utilizar os recursos do psicodrama. Então, hoje eu estou conectando os recursos do psicodramas com os recursos da cognitiva, da terapia positiva, da neurociência, né? Da coisa lógica, né? Então, assim, como que é esse casamento de mente e corpo, para mim, é fantástico. Então você também deixa claro que no seu atendimento você usa todos esses teus conhecimentos, não é? Gilda, eu estava analisando aqui para poder conversar contigo e eu falei, essa mulher tem tanta história, tem tanta coisa a dizer que acho que 60 minutos é muito pouco. Então, eu queria até dinamizar esse tempo. A gente vai voltar a falar sobre a sua técnica de atendimento, inclusive os casos maravilhosos que você tem aqui, que eu sei. A gente vai tocando neles. Mas eu queria abordar dois pontos que eu achei muito interessantes também, antes da gente entrar nessa parte dos atendimentos, que foi exatamente quando você ajudou a fundar a Delegacia da Mulher em Joinville, junto com a delegada Marilisa. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque é um trabalho fantástico que vocês desenvolveram e de uma importância muito grande. Né? Conta um pouquinho sobre isso. Deixa assim, eu anteceder a trajetória. Né? Então, assim, eu sempre fui muito atenta, né? Eu sou uma psicóloga clínica, muito dedicada, muito estudiosa, mas eu tenho o olhar da psicologia social muito desenvolvido, né? Eu tenho essa ramificação dessa leitura política, né? Que vem de origem do meu pai. A gente conviveu muito com Tancredo, com Juscelino. Então, a nossa história política mineira é muito boa. Só lembrando que seu pai foi prefeito em Lavras. Foi deputado. E hoje a sua irmã também é prefeita. É prefeita pela quarta vez. Lavras, no interior de Minas. Lavras, no interior de Minas. Então, assim, eu tenho muito a leitura do diagnóstico psicossocial. Sim. E quero fazer alguma coisa. Então, assim, antes da delegacia, alguns pais me procuraram levando crianças com alguns distúrbios. Eu já atendia a pai de Joinville, né? Onde eu consegui vários convênios, LBA, eu ia em Brasília. Então, eu sempre tive uma penetração boa também na comunicação, né? Então, eu me dispus a fundar, antes da delegacia, a primeira escola clínica de autismo. Né? Alguns pais me procuraram e eu me prontifiquei a fazer o exame, o diagnóstico nas crianças. Eu era boa no diagnóstico infantil. Essa foi a minha bagagem de Minas. Né? Neuropsiquiatria infantil, pestalose com Helena Tipoff, Hospital Arapiara, que era paralisia cerebral. Então, eu tinha uma boa visão diagnóstica. E aí, os pais foram me trazendo e eu fui avaliando as crianças se era deficiência mental,
se era um outro distúrbio ou se realmente tinha o transtorno, né, da síndrome do autismo. E ali eu agrupei, naquela ocasião, eu acho que 13 a 16 crianças, não me lembro, mas foram diagnosticadas e rapidamente eu falei, vamos fundar a primeira escola clínica de autismo. E eles conseguiram uma casa na Eusébio de Queiroz e em 40 dias, no dia 9 de março, que sempre eu gostei de colocar a data, 9 de março, eu inaugurou alguma coisa para a cidade. E aí a gente inaugurou a primeira clínica escola de autismo na rua Eusébio de Queiroz, numa casa lá, e aonde eu fazia grupo com os pais. A Roberta me ajudou e a Sara, 2 alunas de psicologia. Roberta, minha filha, e a gente foi trabalhando a estimulação das crianças e durante 2 anos e pouco até eu conseguir todos os convênios, né? Que eu fui em Brasília de novo, consegui LBA, vários convênios, então aí a escola passou a andar e um psicólogo que fazia autismo em São Paulo assumiu. Por quê? Eu queria inaugurar a Delegacia da Mulher. E ali era um trabalho voluntário, né? Realmente eu não tinha vínculo nenhum. Na hora que eu consegui os convênios, eu deixei a estrutura andando. Roberta também nunca recebeu nada e nós deixamos uma escola de autismo. Aí começou o grupo de pais e amigos, Moacir Bogo ajudou, né? Então aí a coisa foi andando, mas a fundamentação, né? Felizmente eu consegui semear, né? E nisso então eu falei, eu já tinha sido psicóloga da polícia na época de psicotécnico, fiquei afastada, não queria mais fazer isso durante 5 anos, me afastei, o Dr. João Pessoa falou, Gilda, então volta, vamos abrir a Delegacia da Mulher. Eu falei, se puder fazer um trabalho de recuperação, um trabalho terapêutico, eu volto. Ele falou, então estabelece como que você quer o planejamento. E tá vindo para cá a Marilisa. Aí nós duas afinamos super bem e a gente então inaugurou a Delegacia da Mulher e eu voltei. Eu assumi a Polícia Civil de novo. Né? Então, e nisso, na nossa conversa, a gente já foi tentando que eu pudesse montar um grupo, né, de recuperação. Individual, em política pública, não funciona. Né? Você tem que reestruturar comportamento, você tem que rematrizar. Né? Qualquer pessoa ligada a um distúrbio sério de violência, de agressividade, se você não fizer uma rematrização comportamental, não adianta ficar batendo a porta na individual. Isso é impossível. Né? Essa eu acho que era a grande leitura do Moreno, criador do psicodrama. Né? O psicodrama ele pode curar relações interpessoais, grupos doentios, né, de comportamento. E aí, então, começamos... Foi muito difícil formar o primeiro grupo, porque eu na minha visão, né, como terapeuta, como psicóloga, eu chamava, né, o suposto paciente para vir à consulta, para vir ao grupo, e eles não vinham. Aí eu reuni todos os filhos, jovens, adolescentes, crianças, as crianças todas vieram, fizemos uma cartinha coletiva para os pais e nenhum deles também compareceu. A sensibilidade também não o trazia. Falei, não, se ele é agressivo, ele vai só se utilizar de uma limite, de uma firmeza, né, de um posicionamento mais determinado. Conversamos com os juízes e a gente, então, vamos implantar em Joinville realmente o chamar por uma imposição judicial. E aí começou a funcionar e o grupo começou a se fortalecer, tanto que isso foi um motivo de eu levar, né? Aí o grupo se estabeleceu, né? E durante 9 anos eu consegui tratar 1.280 famílias e com um excelente resultado, sem reincidência. Eles formavam um vínculo com o grupo e eles formavam um vínculo com a terapeuta, né? Então, ali, hoje, com toda a atualização minha em terapia, eu tenho a capacidade do acolhimento. E esse acolhimento é a base da cura, é o útero, né? E eles formavam um vínculo. Quando eles desciam a escada ali de onde eu tinha minha sala de terapia de grupo, eles desciam todos conversando, muito saudáveis. O grupo era de homens e mulheres, de vítimas e agressores. Muitas vezes a vítima, ela é a pontualidade da agressão, ela provoca muito. Então a gente vai aprimorando a convivência, né, das pessoas nas relações. Um outro ponto que eles tinham dificuldade, geralmente desempregados,
já usavam muito bebida, comportamento inadequado também dentro das empresas, pessoas mais, né, corrompantes e atitudes de agressividade. E eu consegui, de uma instituição voluntária, eles conseguiam me manter com os blocos de passe de ônibus. Então, quando terminava a sessão, eu entregava o passe de ônibus para todo mundo, para eles voltarem na próxima. E na hora que eles conseguissem o emprego, eles iam ceder a passagem de ônibus para outro. E a busca de emprego começou a evoluir muito. Eles foram evoluindo, eles ficavam adequados e aí já voltavam, né, ao trabalho. E esse trabalho, não sei se eu posso continuar, ele ficou muito em destaque, em evidência. Aquilo circulava, um falava assim, quer melhorar? Vai lá ver se consegue uma vaga. A pessoa nem tinha registro, um amigo que teve o BO, ele indicava um outro para poder tentar ter vaga na delegacia da mulher comigo. Vai se tratar, né? Teve um dia que, anos, né, passaram-se. Há 3 anos atrás eu estava num apartamento, no corredor, falando com alguém em Camboriú, Balneário, e uma senhora escutou minha voz. Ela saiu de lá e falou, não acredito, doutora Gilda, deixa eu te dar um abraço. A senhora não lembra de mim? Eu nunca falo que eu não lembro. Eu falei, me dá um abraço aqui. Eu já sei, foi de terapia. Aí eu abracei, ela falou assim, a senhora lembra que meu marido botou fogo, não sei o quê, lá em casa e agrediu meu filho? Ele está ótimo, 2 anos a gente se tratou com a senhora. Eu fui parando, mas ele não quis parar. Ele ficou 2 anos indo toda quarta-feira às 2 horas na terapia. Lembra aquele meu filho que estava começando com droga? O meu marido melhorou, o filho melhorou também. A gente está junto até hoje. Deixa eu te abraçar de novo. Aí ela me abraçava. Gente, eu fiquei tão feliz, né? Já tinham passado 20 anos. E eu tenho esse feedback, né? Então, assim, muito legal. E esse feedback não é único. Você já me contou alguns de pacientes Sim. que você atendeu que não se esquecem de você. Sim. E que coisa maravilhosa, né? Você prestar esse serviço a favor da família, né? O Sim. problema de violência familiar, que realmente é muito sério. Isso não tem preço, né, Gilda? Isso é o que te encanta, né? Assim, às vezes eu tenho falas de uma gratificação... Quando a gente pensou em bater esse papo, né? Então comecei na memória a tentar resgatar. Eu tenho coisas ainda gravadas no meu celular, né? Então, assim, nesse momento falando contigo, eu tive um cliente, porque assim, ou é dentro da psicologia social, coisas que eu fiz na delegacia, na escola de autismo, mas eu tenho também os clientes da clínica. Sim. E nos clientes da clínica, em 2018... um tio me leva, porque esse tio me conhecia profissionalmente, né? Ele pede para mim atender um sobrinho. Um sobrinho numa depressão muito grave, até com atitudes mais agressividade pela depressão. Estou de mal com a vida, tenho raiva do cachorro que late. Não falem alto perto de mim, fiquem quietos, aí eu vou para o quarto. Então, assim, não se relacionava, não vivia, não interagia. E ele não queria ir, mas o tio levou, eu conheço muito ela. E ele foi. E com a comunicação travada, não querendo, mas é muito forte em mim o acolhimento. E eu respeito o ritmo, mas eu acolho, eu incentivo. Né? Eu já gosto de você, eu já quero o teu bem, e você também vai conseguir querer o teu bem. E foi evoluindo a terapia, e foi evoluindo, e ele não estava trabalhando, mas ele tinha um concurso antigo. Falei, vamos ver se o concurso ainda tem validade. E a terapia andando, né? O vínculo, o acolhimento, a fala já numa receptividade melhor. Aí eu sinto quando o cliente... Eu sinto quando eu gosto do cliente, eu sinto quando o cliente gosta de mim. Aí a terapia da relação já começou a estabelecer, já é a base da cura, né?
E aí ele foi evoluindo, e aí ele pegou um emprego, ele foi lá, não, ainda tenho chance, a gente trabalhou isso, ele pegou um emprego. Faz muito tempo que eu tenho uma dor constante. Aí é 2019, vai andando, né? E vai fazer todos os teus exames. Nisso, ele já estava resgatando a vida, ele já saiu da individual, ele já foi para a terapia de grupo, o grupo o acolheu também muito bem, e a evolução foi vindo. E ele chegou, ele já sorria, melhorando a família. Eu fiz um atendimento da família toda, a filha também estava com problema. Eu não cobrava. Né? O tio ajudou ele durante o início, mas também seria difícil. Né? Então eu fiz o vínculo e fui tocando essa terapia. E aí ele foi para o grupo, e o grupo também com um vínculo excelente com ele. E ele foi fazer os exames, que aí já tinha convênio. No fazer os exames, apareceu um câncer que ele já tinha, lá do período todo daquela depressão crônica. E numa sessão ele trabalhou vida e câncer. E na vida, quando ele fez o papel da vida, né? Aí vai um pouco do psicodrama. Quando ele fez o papel da vida no grupo, eu sou vida, eu te ensinei a viver. Ele falava para outra pessoa no papel dele. Eu te ensinei a viver. Hoje você quer viver. Né? Então, hoje tem vida dentro de ti. Agora tem um câncer. Aí trabalhei com ele. Agora vamos aprender. A vida, você e o câncer. Se você aprendeu a viver, que foi o mais difícil para ti, você vai aprender a lidar com a vida com o câncer. Então, tinha eu, ele, a vida e o câncer. E ele foi elaborando isso com uma força, com uma aprendizagem, um ensinar dentro do grupo, uma coisa fantástica. Aquilo foi indo, foi indo, foi indo. E procurando as coisas no celular, às vezes apagando, tem coisas que eu não quero apagar, né? E aí tem uma fala dele, e ele começa, um mês antes dele morrer. Gilda, 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 você me ensinou a viver. Hoje eu sei que existe o céu. Ele não tinha crença nenhuma. Hoje eu sei que existe o céu. Hoje eu sei que existe Deus. E você tem um lugar reservado do lado de Deus. Teu lugar está ali do lado de Deus. Você ajudou muita gente, muita gente, muita gente. Você me ajudou a amar minha família. Você me ajudou a acreditar em Deus. Você me ajudou a acreditar na vida antes de morrer. Eu só tenho gratidão, 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 e eu agradeço. Gilda, quantas coisas apareceram para mim, e eu tenho certeza que tem a tua mão, porque eu tive força. Eu tive força para enfrentar todos esses momentos. Eu agradeço, minha mulher agradece, minha filha agradece, nós todos agradecemos o que você fez pela nossa vida. Se existe anjo, você é um anjo na Terra. Entendeu? Assim, gente, eu como estou te falando, isso não... Isso, para mim, são os valores da vida. É quando a gente toca, realmente, a vida, o coração de alguém. Né? Ele foi com amor, ele foi com gratidão, ele foi com vida, ele buscou o exame, ele buscou o trabalho, ele buscou a família, ele buscou a saúde, né? Então, você vê, os últimos 3 anos comigo em terapia, é um crescimento, assim, monstruoso. Ele restaurou muita coisa na vida dele. Ele restaurou muito, ele ressignificou muita coisa, né? Ele ensinou o grupo. O grupo aprendeu demais com ele. Ele ajudou e foi ajudado. Ele ajudou e foi ajudado, né? Porque, assim, uma coisa que eu vejo que a gente demora muito na vida para aprender, né? É não julgar os outros. E o grupo como eu trabalho, né? A gente compartilha. A gente não julga. Eu não posso dar opinião naquele protagonista da vida dele.
Eu tenho que tirar o conteúdo que ele trabalhou, buscar dentro de mim, reciclar aquilo dentro de mim e falar de mim, o que eu estou aprendendo com você. Né? Porque, assim, eu vejo muitos casais ou pessoas sempre criticando e julgando o outro, né? A mulher fica pegando no pé do marido e critica. Ninguém é perfeito, estamos todos aqui para aprender. Né? Então, assim, quando a pessoa aprende que ela pode falar dela e não do outro, né, já é um belo crescimento, né? Gilda, eu quero também daqui a pouco citar mais alguns casos, mas eu queria lembrar aqui de algo também que você fez que eu achei muito interessante, que foi de uma importância muito grande para a sociedade, e acho que talvez isto que você fez deveria ser incorporado como uma obrigação do Estado, que é exatamente o projeto Cuidando de Quem Cuida. Né? O Alex, assim, quando eu parei, né, eu aposentei, eu parei na Delegacia da Mulher e aí já me veio assim, tá, eu vou parar de atender as famílias, mas as crianças, elas saem da família e vão para as escolas, né? E como é que estão esses educadores para assimilar dentro do teu trabalho crianças e adolescentes com tantos problemas de comportamento, né? Porque a fundamentação da matriz está complicada. A base está com muita insegurança. Ainda mais que tem um terceiro personagem hoje, que é a internet, que ela invade, né, essa comunicação invade a formação das crianças e nós não sabemos como que eles estão captando tudo isso. Né? Então, assim, os adolescentes, as crianças já estão também com problemas complicados, né, dentro, e elas vão para as escolas. Outra coisa, a área da saúde. Eu comecei também a atender muitas pessoas na área da saúde com alto nível de estresse, né? Médicos e enfermeiros, eles estão absorvendo também doenças e comportamentos, né? Que uma pessoa que chega com algum problema do corpo grave, atrás daquilo tem um comportamento emocional. Tanto que hoje, eu brinquei contigo, esse livro, né, que eu trouxe aqui. Então, são as marcas do nosso corpo. Então, hoje, nós sabemos que os traumas nossos emocionais, um trauma de 20 anos atrás, ele pode manifestar depois como uma fibromialgia, né? Como algum sintoma dentro do nosso próprio corpo, fora a ansiedade e outros distúrbios de pânicos, etc. Né? Então, eu comecei a sentir o seguinte, as pessoas, como nós psicólogos também precisamos nos tratar, o médico precisa se tratar, os enfermeiros, o pessoal da área da educação. Os policiais, os policiais, bombeiros. Né, com quem eu estava. Os policiais falavam, Gilda, você tratando aí a violência, os teus clientes estão melhores do que nós? Trata a gente também, né? A turma da delegacia. E eu brincava assim, olha, se vocês quiserem um novo casamento, eu assino embaixo aquele que já se separou, que já está curado do comportamento dele. Esse é uma pessoa boa, né? Que já está com um bom equilíbrio emocional, que já se tratou. E eu parei alguns dias para poder fazer essa elaboração desse tema. E batalhei muito, né? É muito difícil a estrutura política achar um meio, né, de poder implantar tratamentos, sabe? Tratamentos de grupos relacionais, tratamentos, sabe, de grupos diagnósticos como problemas realmente estruturados e fundamentados, né? Então, assim... Então, foi naquela ocasião, quando eu falei com o Luiz Henrique, para mim, é um homem visionário. Eu marquei uma reunião, assim, atropelada com ele, e eu falei com ele que eu tinha um projeto que era o Cuidando de Quem Cuida. Só para situar, quando você diz Luiz Henrique, governador Luiz Henrique... Ele era governador na ocasião, né? Isso. E como ele era uma pessoa que ele tinha muita confiança naquilo que eu fazia, né? Quando eu tentei o contato com ele marcou, assim, de imediato a reunião com ele. Estou em trânsito, estou vindo de Florianópolis, mas estou indo para Joinville. Marca com a Gilda lá na delegacia de jornal, não sei. E eu fui com lá, levei minha equipe da clínica e conversei com ele, né?
E aí ele estava no telefone, e assim, meio cansado. Isso já era 8h30 da noite, minha reunião era 7 horas com ele. E ele cansado, e eu cheguei nas costas dele, né, como eu estivesse atrás de ti. Eu levantei, cheguei lá e falei, Luiz Henrique, você está exausto, quem cuida de ti? Aí ele bateu na mesa e riu assim para mim, né? Eu falei, exatamente esse é o tema. Nós que fazemos algo para tanta gente, precisamos nos cuidar, senão nossa saúde arrebenta. Ele bateu na mesa e falou, eu quero esse projeto. E aí eu fui falando, fui abordando, e ele falou, como que nós vamos fazer? Não sei, vamos dar um jeito, vamos ver como fazer. Né? Aí, talvez entrar pela Fundação Nova Vida, a Ivete era a esposa do governador na ocasião, e a gente foi estudando uma maneira para entrar pela Fundação Nova Vida, para a gente implantar, porque eu ia levar uma equipe, e ali eu já comecei a atender a educação do governo do Estado, das escolas estaduais. E cada grupo meu tinha 40 pessoas, aí toda semana, aí conseguimos um galpão, um salão enorme na Conurb, e botei os ar-condicionado, tirei da minha casa, coloquei lá, e arrumamos um monte de cadeira, e todo mundo doando, tipo assim, dia 9 de março inaugurando. E aí naquela ocasião tinha o Sérgio Silva era da Conurb, todo mundo se movimentou, Tebaldi era prefeito, e quando foi uma emoção muito grande, porque quando foi a abertura, né, aí a Ivete foi homenageada pela minha neta, hoje ela é médica, ela com uns 6, 7 anos, ela fez um discurso agradecendo a vovó, que a vovó trazendo esse trabalho para deixar um mundo melhor para nós. Foi emocionante. E ela homenageou a Ivete com flores. E coisa muito linda é que eles fizeram um painel enorme com a logo. A logo quem fez foi meu filho, que é artista em São Paulo, fez a logo do Cuidando de Quem Cuida. E quando eu entrei, a banda do batalhão tocando o hino nacional. Foi, assim, muito linda a implantação, né? Mas isso que eu digo, assim, é tudo muito complicado. Aí, Tebaldi, o governador apoiou, Tebaldi, mas aí troca governo. Isso deveria ser um órgão que faria parte do governo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para fazer as coisas, né? Mas, para mim, era assim, imagina, toda quarta-feira, eu lembro uma vez, uma vice-governadora, o filho morreu. Aí o pessoal, vamos para lá, vamos para Cuidar de Quem Cuidar, ela foi protagonista. Em 15 dias ela voltou ao trabalho. Né? Ela foi protagonista numa sessão, porque toda quarta-feira tinha o grupo com 36, 40 pessoas, cada um levava um lanche, a gente fazia o lanche coletivo. Né? Então, mas sempre foi muita luta. Aí depois, na pandemia, eu já consegui fazer o grupo da saúde. Eu atendi 12 grupos. Era o Jean, que era o secretário de saúde, lutou muito, fizemos uma conexão com a Univille, para ser um treinamento da Univille, onde alunos poderiam assistir às sessões. Né? E o Cuidando de Quem Cuida, eu tenho Notório Saber, pela Academia de Letras e Biblioteca Nacional. É um programa que eu acho que ele não precisaria mais partir para licitação pelo Notório Saber, né? Acredito. Eu estou contigo nessa teoria. Acho que isso aí teria que estar sendo realmente uma responsabilidade do Estado. Né? É um suporte, gente. Como que as pessoas... naquela ocasião, porque como eu sou boa na matemática, eu adoro estatística, tudo meu é documentado cientificamente. Tudo com resultado estatístico. Por isso que quando eu vou nos congressos internacionais, é um destaque Joinville, porque eu apresento com resultados estatísticos os trabalhos que eu faço, né? E aí, no Cuidando de Quem Cuida, eu tenho toda uma folha de autoavaliação para ver como é que eles evoluíram, como que estava o nível de depressão, como é que estão depois de tantos meses, quanto tempo cada um participou, né? Mas sempre é muita luta, né? De você vai num político, aí vai no outro, né? Isso realmente me cansa. Gilda, e falando um pouquinho agora desse grupo UMA, que é a União Mais Mulheres em Ação. Fala rapidamente como é que funciona isso aí. Fazem 6 anos, né? Que eu comecei a ter já uma multiplicação de pessoas terapeutizadas por mim, né? Na cidade. E pessoas que já estavam também desabrochando em várias áreas. E achei que seria interessante começar a organizar um grupo de suporte, de reunir mulheres, né? E para que a gente possa
fortalecer o nosso eu, fortalecer os vínculos, para que dentro da área de cada uma, a gente possa ser multiplicadores do amor, multiplicadores da paz, multiplicadores, né, da sabedoria emocional, né? Então, assim, e algumas vezes, quando vem a participação, na Feira do Livro, a gente vai apadrinhar, nós ajudamos na restauração da capela do Hospital São José, na ala da oncologia, né? Qual foi o meu movimento ali com o nosso grupo da UMA, né? Se nós temos o nosso grupo aqui, onde a gente fortalece o grupo através de metodologia, de recursos, né, que fortalecem a energia do amor, seria legal, né, a gente fazer algo porque uma capela acolhe. O grupo daqui acolhe. Então, vamos ajudar a restaurar a capela do setor da oncologia do Hospital São José. Então, assim, a gente tem feito alguns trabalhos, mas a base da UMA, União Mais Mulheres em Ação. Juntas somos uma, para que a gente possa crescer como grupo e crescer como pessoa, onde cada vivência nossa, a gente alimenta a bondade, a gente alimenta a gratidão, a gente alimenta a união. E isso para o mundo também é algo extremamente saudável e necessário. E esse grupo já está há 6 anos. Então, hoje é um grupo, assim, a gente mantém um núcleo, temos um núcleo desde o início de 20 e poucas mulheres, que estão desde o começo. E agora nós estamos numa fase de convidar pessoas para a gente multiplicar e semear a necessidade e a vontade da gente crescer sempre, como ser humano. Gilda, tanta coisa que você fez, como eu falei no início, né? A tua história é tão rica. E você, às vezes, é muito modesta e não gosta de falar muito sobre determinadas coisas. Mas, por exemplo, eu sei que teve um reconhecimento da Academia de Letras e da Biblioteca Nacional para você. Teve menção honrosa da Câmara de Vereadores de Joinville. Que bom que as pessoas estão reconhecendo um pouquinho do que você faz, né? Porque você faz tanta coisa e às vezes elas ficam sabendo apenas de um pouquinho, né? Mas pelo menos desse pouquinho elas estão realmente te reconhecendo. Essa menção honrosa foi a apresentação, Elisete era vereadora, e aí ela, como ela era educadora, né? Então ela falou, não, vou levar isso para a Câmara dos Vereadores, esse projeto é belíssimo. Quantos educadores, quantas pessoas já estão passando por você espontaneamente, né? Devo ter tratado, e as pessoas, Gilda, e eu cuidando de quem cuida? Quando que volta? Foi o que me ajudou na minha vida, né? Então, ela levou e teve aprovação, foi unânime na Câmara de Vereadores, né? Quando eu tive essa aprovação do Cuidando de Quem Cuida. E o Cuidando de Quem Cuida foi um projeto que eu levei também para ser avaliado o programa, não só a logo, mas o programa. O programa é um pouquinho mais complicado, tinha que rever, refazer, né? É difícil um programa terapêutico ser aprovado pela Academia de Letras e Biblioteca Nacional, porque aí é um projeto aprovado. Dentro da área da psicologia, é muito pouco. Eu não conheço. É difícil. É difícil. Eu lembro que o Samitibas, né, um grande amigo meu, já falecido, no congresso em Portugal, quando eu apresentei o Violência Familiar, e ele... E Samitiba, o autor de Quem Ama Cuida. Isso, que é psicodramatista. Ele também era do psicodrama, né? E aí eu lembro que ele estava no quarto do lado do meu. E aí ele falou, meu Deus, eu sou apaixonado por esse teu programa da violência familiar, quando você consegue impor a participação do agressor. Né? Você foi pelo canal, porque senão eles não vão nunca se tratar. E aí ficou realmente assim, a determinação judicial é que realmente trouxe, né, o pessoal da agressão para a terapia. Então, vou fazer até uma lembrança engraçada. Eu estava com um óculos que ele grudava, ele tinha aquele imã, né, de troca de lente. E aí estava com uma colega de Itajaí,
E aí eu botei meu óculos ali em cima da geladeira, e na hora que eu peguei o óculos, ele estava pendurado, abridor de garrafa, clips, não sei o quê. E aí eu saí, botei a cara para fora com o óculos pendurado e o Samir do lado. Ele falou, meu Deus, Gilda. E ele também era muito brincalhão. Ele falou assim, vamos pro congresso assim? Aí ele, me dá esse teu óculos assim. Então, assim, a alegria também é uma característica minha. Né? E o Samir era a mesma coisa. O Samir trabalhava com adolescente, né? Então ele sempre tinha esse jeito mais brincalhão. Então isso me fez lembrar agora o Congresso de Portugal. E lá em Portugal, quando eu apresentei meu trabalho de violência, eles convidaram a gente para entrar depois, lá, o presidente e tal. Ele ficou encantado e eu fui convidada a fazer esse trabalho em Portugal. Mas a minha vida era aqui. Que bom que você permaneceu aqui. Gilda, eu queria te perguntar, agora que a gente está mais ou menos aqui na nossa reta final de conversa, eu queria abordar um pouquinho os teus atendimentos e a tua experiência, mais de 50 anos na área de psicologia e tantas vidas que você tem transformado, e eu sei delas, eu sei dessas vidas, eu conheço. Eu queria te perguntar uma coisa, o que está acontecendo hoje na sociedade? Hoje, ansiolíticos e antidepressivos são os remédios mais vendidos nas farmácias, né? O que está acontecendo com esse mundão nosso? Por que você está sentindo que as pessoas estão com tanta ansiedade? Aí a gente pode entrar, né, numa seara aí falando de redes sociais, da internet, né? Que as pessoas às vezes ficam se comparando no Instagram e aí isso gera ansiedade, gera depressão. Como é que você tem visto isso hoje nos teus atendimentos? Você percebe isso, que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e depressivas? Aí vem, como é que eu posso... Realmente, assim, o índice é altíssimo. Ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar, né? Nós temos 3 milhões de pessoas com quadro de ansiedade, né? Com medicação. E a depressão, o Brasil está em 5º lugar. Então, realmente, assim, as pessoas vão buscando se auxiliar com esse suporte da medicação. O que eu falaria? Acho que assim, é bem profundo tudo o que está acontecendo, né? Nós estamos trazendo uma memória transgeracional de pessoas que não se resolveram e aquilo vai impregnando, aí eu passo para frente e ninguém vai se tratar. Não é o remédio que vai mudar o meu comportamento, ele vai auxiliar os meus sintomas. Mas a base, né? Por exemplo, eu usando muito dentro do meu estudo, né? É a ética do cuidar, tanto que veio o cuidando de quem cuida, a ética do cuidar. E os estudos que eu tenho feito nesses últimos 3 anos e meio, que eu estou me atualizando muito, né, com o grupo de Harvard, minha base também conectada com o pessoal de Minas, né, com psiquiatras e psicólogos, um grupo muito bom. E o termo utilizado, né, eu usaria a ética do cuidar, tanto que eu fiz o cuidando de quem cuida, que é a mesma fundamentação. Então, a teoria do apego, que estaria agora nesse estudo atual, né? A teoria do apego, a teoria polivagal, o que seria isso? O que seria a ética do cuidar? Teoria do apego, né? Então, assim, nós crianças, vamos ser criadas no núcleo e a gente precisaria ter uma fonte segura de apego. Eu vim para o mundo e eu vou ser amada. E alguém vai me ensinar a viver. Agora, quando é que nós estamos preparados? Nós temos vários professores de matemática, português, inglês, etc. Mas para a vida, é um pai, uma mãe, é uma avó, é um avô, é aquela estrutura. E a memória transgeracional pode estar complicada. Feliz de quem nasceu num núcleo de apego seguro, né? A pessoa que nasceu num núcleo de apego seguro, ela vai encarar... O apego seguro está aqui. Ela foi criada um apego seguro. Estabilidade emocional, os pais aparentemente bons, com um certo equilíbrio, para poder educar e criar alguém, né? Aí o que acontece? Essa criança que nasceu no apego seguro vem para cá. Aí a vida vem com traumas,
Se ela teve um apego seguro, o eixo dela, ele é bom. Ele rapidamente ele vai, perdeu isso, ganhou não sei o quê. Aí com um pouco, né? Ele vai se estruturando. Agora, se a criança veio aqui num apego inseguro, irritadiço, de abandono, barará, barará, pega o primeiro trauma na vida, vai demorar muito, essa pessoa vai precisar de terapia. Aquela que teve um apego seguro provavelmente não vai buscar terapia, porque ela enfrenta, ela vai, né? Quando a pessoa, todo mundo precisa de terapia, a pessoa vai procurar terapia quando ela precisa, né? Então, estamos saindo muita gente de uma estrutura irritadiça, ambivalente, de abandono, né? Por quê? Porque os avós não eram bem resolvidos, os pais não... Entendeu? O emocional vem daqui, aí vem uma memória transgeracional para cá. Então, assim, quando você trabalha aquele cliente que vem e que dá vindo... Aí um trauma é o gatilho. Aí não sei o quê. Tive uma batida de carro, morreu, não sei quem, blá, 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 é um gatilho. Né? Vai sofrer horror. Fez uma separação de casal, a pessoa não toca mais a vida. Continua dependente. Por quê? Não teve apego seguro. Uhum. Né? Então, o que a terapia vai ajudar? Reformular o apego seguro. Mas então a pessoa vai ter que fazer a leitura. Então tem a parte da neuropercepção, restauração e reconstrução. Como que ela vai conseguir? Se o terapeuta, se o psicólogo conseguir transmitir para ela uma boa terapia da relação, ela começa a ter o apego seguro, porque vai ter o quê? O acolhimento. Então, nisso, o vínculo é fundamental, né? Com o psicólogo. Fundamental. A relação paciente-psicólogo. Perfeito. Entendeu? Então, tem que ter o acolhimento, né? Tem que ter segurança. Uhum. Acolhimento, segurança. Então, se você consegue transmitir isso, a pessoa começa a restaurar. Pô, eu estou tendo um modelo. Eu estou tendo um modelo que eu nunca tive. O meu psicólogo acredita em mim, ele me acolhe. Ele termina a sessão, eu vejo que ele gosta de mim. E agora eu te pergunto, esses modelos aí de pais, eles estão mais enfraquecidos hoje do que em relação aos nossos avós, em função até da dificuldade? Sim, porque eu acho que assim, o avanço, a multiplicação de estímulos, né? Antes, por exemplo, você vê, há 50 anos atrás, nós todas tínhamos que fazer pedagogia, então tinha uma regra. Vai fazer curso normal, ficar aqui e depois casar. Né? Tinha muitas mães que ainda ensinavam até as meninas a fazer crochê, que não era o meu caso. Uhum. Crochê, não sei o quê, para esperar para casar. Sim. Enxoval. Né? Então, assim, era muito mais limitado. Você vê, assim, no meu processo, que eu fui criada, apesar minha mãe carioca, meu pai mineiro, então eu tive uma sorte de nascer nesse núcleo, né? Mas... olha as mudanças. Todo mundo estava daquele jeito. Aí o quê? Eu já fui para fora para fazer faculdade. Né? Aí, olha, não vai virar vagabunda. Entendeu? Assim, meu irmão ficava preocupado. Né? Então, assim, aí você sai, quebra um estigma, né? E vai indo. Depois os processos das relações foram sempre tendo avanços e mudanças. O mundo fez ele ampliou, né, o universo vivencial. Aí entra a internet, entendeu? Hoje você não sabe o amigo que uma criança está tendo. Ele não está frequentando a tua casa, mas ele está frequentando o celular dela. Né? Então, eu tenho muita preocupação com a juventude. Quando eu lembro a minha neta, essa que está formada em medicina, ela falando, tudo escrito a letrinha dela, obrigada, vovó, por esse cuidando de quem cuida, querendo para nós crianças um mundo melhor. E aonde está o cuidando de quem cuida? Você tem que provar para os políticos que isso é necessário. Entendeu? É complicado, né? É complicado. Né? Então, assim, está ficando mais difícil? Está. Né? Então, assim, o tempo, outra coisa, né? O tempo das mães para os filhos. As mulheres estão trabalhando. Né? Então, a gente também deixa lacunas. Por exemplo, o que eu recebi dos meus pais, minha mãe não trabalhando fora, foi um tipo de núcleo.
de um apego seguro. O que eu dei para os meus filhos já é um outro tipo de núcleo que eu trabalhei. Sim. Entendeu? Mesmo que você não queira, você vai deixar um tipo de sequela que depois todo mundo tem que se resolver. Né? O que eu vejo, assim, como é importante, sabe, assim, a gente vencer esse tabu, né? Ter dor de dente, você vai no dentista. Se você está com problema cardíaco, você vai no cardiologista. Né? E por que eu não posso, se eu não estou bem da minha cabeça, se eu estou fazendo sintomas, se eu estou com pânico para fazer uma viagem, sabe? Por que não tentar viver melhor? De procurar um bom terapeuta, né? De procurar uma boa terapia. Tem jeito, gente, tudo tem jeito de restaurar. Uhum. Basta eu me colocar disponível para eu me reconstruir. Porque o que é a terapia? Terapia, eu vou me levar para fazer a terapia. Eu vou mudar a minha história. Né? Eu tive uma história... Meus pais também não são culpados, eles também tiveram uma história difícil. Eles também estão trazendo essa memória transgeracional. Aí, na hora que uma pessoa toma consciência, eu quero mudar isso, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Né? Eu falo, olha... Pai e mãe, obrigado. Às vezes eu busco assim, mas o que de positivo o teu pai te passou? O que de positivo tua mãe? Então pega isso, essa bagagem leva. Agora as outras, devolva, isso não é seu. Né? Vamos devolver, isso não é meu. Eu posso me reconstruir, eu posso bater palmas para mim. Eu posso vencer, eu vou restaurar isso dentro de mim, né? Então, assim, ressaltar a capacidade que cada um tem de se tornar uma pessoa melhor. E você tem uma frase muito linda que é: o ter é para os outros e o ser é para a gente. Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Né? Então, assim, como é importante a gente se libertar daquilo. Por exemplo, uma pessoa está lá vendo todo mundo brindando dentro de uma lancha, de um barco, mas nem tudo aquilo é lá de dentro, é real. É essência de quem está mostrando, né? Então, aquilo as pessoas estão mostrando. Eu tenho um barco, eu tenho este dia, eu tenho, né? De querer realmente mostrar para os outros, né? E como que é, né? Eu olhar dentro de mim e ver a abundância dentro de mim. O que eu posso crescer? Como que eu posso me libertar da minha depressão? Como é que eu posso vencer o meu medo? Gente, não tem riqueza maior do que melhorar o universo interno. Eu me tornar uma pessoa melhor. Eu coloco, assim, eu nunca me sinto pronta. Eu sempre tenho que aprender. Eu estudo mais hoje do que há 10 anos atrás. Estamos sempre em construção, né? Eternamente em construção. Eu acho que nós estamos nesse mundo... Eu acho que 2 palavras mágicas. Nós estamos nesse mundo para aprender e para cuidar. Se eu coloco na humildade que eu preciso aprender sempre, eu abro o meu horizonte da vida. Eu preciso aprender sempre. Que bom que eu nunca estou pronta. Olha o movimento que eu tenho de poder aprender sempre. E o cuidar é o início da vida. Quando eu venho para esse mundo, eu não sei fazer nada. Eu vou fazer xixi na fralda, eu vou sentir fome, eu choro, aí alguém vem cuidar de mim, vai saber que eu estou incomodada porque eu estou molhada, vai saber que eu estou incomodada porque eu estou com fome. Então, eu só dou um grito. O grito é a comunicação. Vamos gritar sempre. Vamos nos comunicar, a gente, com o mundo, e vamos ter a escuta da recepção de alguém nos atender. Se a gente fizer esse movimento, eu cuido de você e você cuida de mim. Se a gente tiver essa troca, eu cuido de você e você cuida de mim, cada vez mais eu aprendo a me cuidar e cuidar do outro.
né? Então, você vê, a ética do cuidar é o início da nossa vida. A gente veio indefeso. E a gente vai aprendendo a se cuidar para cuidar dos outros e para cuidar da gente própria. Então, esse jogo do cuidar é muito forte. E a humildade, que eu nunca estou pronto, né? Que eu preciso aprender a ter. Então, aí eu reforço assim, por que eu vou levar uma depressão? Por que eu vou ver a vida sempre com os olhos fechados? Eu posso olhar diferente, né? Que pena que os meus pais também não tiveram este olhar. O pai ou a mãe, né? Mas eu posso fazer essa mudança. Da gente ser mãe da gente mesma e pai da gente mesma. Então, a gente vai reconstruir essa internalização, né? Eu acho muito importante você ressaltar essas questões aí, porque a gente realmente cuida de tanta coisa, né? A gente se preocupa tanto com a vida financeira, a gente se preocupa tanto com a profissão e esquece do mais importante, né? Que é essa saúde mental, que é a gente poder estar bem para poder estar bem com as pessoas, né, Gilda? Isso é fundamental. Eu vejo o seguinte, né? A gente, né, ter uma organização de vida profissional, uma organização de vida financeira, mas tudo em função de objetivos, né? Eu não quero ser rico para mostrar para os outros que eu sou rico. O que é ser rico? O que é ser rico? O que é ter sucesso? Aí eu já vou muito mais assim, né? O que é crescer? O que é realizar? Né? A realização é conectada com o meu eu, com meus valores, não com o valor do outro. Uhum. Né? O valor do outro pode ser especificamente material, comparativo, né? E o valor, para mim, para nós, ele pode ser um valor de crescimento pessoal. É mais profundo. Eu quero ter o meu conforto, eu quero ter a minha vida organizada. Aquilo que eu estou tendo de problema, eu vou fazer de tudo para corrigir. A criança, eu tirei uma nota baixa, tenho certeza que você vai conseguir. A próxima, né? Você é capaz, mostra para ti mesmo, né? Compete contigo mesmo, entendeu? Então, você vai também trabalhando, né? O resgate da autoestima. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso gostar de mim para poder gostar dos outros, né? Então, aquilo que eu não tive de registro, né? De aprendizagem da minha família, eu continuo buscando dentro de mim mesma num processo de crescimento. Gilda, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Eu tenho certeza de que isso tudo que você falou abriu caminhos para as pessoas e iluminou a vida de muita gente. Muito obrigado pela tua história, pelo teu conhecimento e pela pessoa que você é. Tá? Quero te agradecer muito por você estar aqui. Eu agradeço, né, também o contato contigo, né? Já acho que é o meu segundo contato com você na área da comunicação. E vim também para poder assim, compartilhar um pouco, né, da minha história como luz, como novos caminhos, como incentivo, como cura, né? Que eu acho que sempre foi o meu propósito. E pelo meu carinho também, né? Eu acho que a gente teve uma afinidade desde o primeiro contato, né? E como bênção para a vida das pessoas. Eu acho que tem isso. Tem meu lado espiritual que é muito forte, né? Eu sei. Eu sou movida também espiritualmente, né? As próprias terapias, eu faço realmente essa conexão, né? Com o mundo espiritual, o mundo interno, né? Eu acho que a gente pode conversar com Deus. Com certeza. Muito obrigado, Gilda. Quero agradecer também a sua audiência e conto com você para o próximo Pode Alcançar. Até lá.